Carregando aqui para mim. Ótimo. Então, começou a gravação. Vou colocar uma apresentação de slide para a gente ir acompanhando. Então, se vocês não conseguirem, eu vou fechar minha câmera aqui. Se vocês não conseguirem visualizar, é só vocês procurarem aí por Escola Carlos Drummond de Andrade no modo apresentação, ok? Deixa eu fechar minha câmera. Então, o primeiro slide que está aparecendo aí, Escola Carlos Drummond de Andrade, né? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu gostaria de começar falando sobre a nossa trajetória, né? E a nossa trajetória não começa no ano de 2021, e sim no ano de 2020, lá em meados de abril para maio, onde recebemos a informação de que deveríamos retomar, né, as atividades na escola em um regime não presencial, né? A princípio nós estávamos parados, devido à pandemia, e, né, tudo começou com uma orientação da Secretaria de Educação para que nós pudéssemos voltar com as nossas atividades. Na ocasião, a gente tinha o PET no formato de PDF, ele continua sendo nesse formato, né, é o formato que a Secretaria fornece para a gente. Então, nós tínhamos o PET, nós tínhamos o Conexão Escola, na versão 1.0, não sei se vocês se lembram, né, alguns alunos não são da rede estadual, mas quem está nos acompanhando aí há mais tempo sabe. O chat no ano passado, aliás, o Conexão Escola no ano passado, ele tinha o chat e também os PETs à disposição. Então, não tinha muita ferramenta, né? Inclusive, não havia uma obrigatoriedade, uma determinação da Secretaria de Educação de que toda a comunicação fosse exclusiva, né, e através do Conexão Escola. Havia uma orientação, mas não era uma determinação. Então, cada escola tinha uma autonomia, né, para a utilização do Conexão Escola e para a utilização de ferramentas adicionais. Algumas escolas utilizavam Instagram, outras escolas utilizavam Facebook, né, nós tomamos conhecimento de escolas que estavam deixando lá os PDFs à disposição no Facebook para a comunidade escolar, tinha escola que utilizava blog, enfim, né, cada escola aí estava usando a sua ferramenta, né, as suas possibilidades, e a nossa escola entendeu que seria mais interessante utilizar os grupos de WhatsApp, né, isso no ano passado. Então, nós começamos utilizando os grupos de WhatsApp, dividindo por turmas, e deu muito certo, né? Nós enfrentamos alguns problemas aí, mas com todas os nossos desafios, a gente conseguiu concluir o ano aí, nos grupos de WhatsApp, tanto no turno da manhã, quanto no turno da tarde, no turno da noite. Então, os 3 turnos estavam aí se adaptando a essas novas ferramentas, e em falar de processo de adaptação, né, foi um processo de adaptação muito grande por todos nós, né, a direção, a supervisão pedagógica, os professores, vocês pais, alunos, então todos nós tivemos que nos adaptar a essa nova realidade. A gente estava acostumado com uma sala de aula, né, com tudo nas condições físicas que nós tínhamos de interação, de contato um com o outro, e aí a gente teve que se adaptar a essa nova realidade. E a tecnologia começou a vir como um auxílio e, às vezes, como um empecilho, né? Então, alguns desafios, alguns problemas começaram a surgir. Então, o primeiro desafio que nós tivemos, de nos adaptar a essas novas tecnologias. Então, imagine vocês, né, um professor que já está na fase de aposentadoria, que a gente tem um entendimento de que essa nova geração, né, os nativos tecnológicos, os adolescentes, eles já nascem nesse contexto, né, nesse conceito de tecnologia. Agora, uma pessoa que já está lá na fase de aposentadoria, um professor que já está lá, né, com
60 e poucos, 70 anos, tendo que enfrentar todo esse processo de adaptação. Saber manusear um WhatsApp, saber manusear um e-mail, saber manusear um Google Sala de Aula, saber manusear um formulário. Então, foram muitas ferramentas que nós tivemos que nos adaptar, né? Algumas que talvez sejam até desconhecidas entre vocês, né? Google Drive, todas as ferramentas que o Google apresenta para a gente, nós fomos incentivados a utilizar, e agora, nesse contexto atual, nós temos que usar praticamente todos os dias para que a gente consiga conduzir, né, o processo de aprendizagem. E aí, nós tínhamos o PDF, como eu disse, né, o PDF do PET, Plano de Ensino Tutorado, e achamos melhor oferecer num formato mais otimizado para vocês, que é o formulário de respostas. E aí eu creio, né, isso é uma opinião minha, eu creio que essa foi a principal adaptação de todos nós, mas principalmente dos professores. Por quê? Para que um PDF seja convertido em um formulário, né, para que vocês tenham acesso àquele link, que basta apenas clicar, digitar a resposta e enviar, é um processo muito complexo. Então, captura, organização de imagem, de vídeo, organização de informações, de sessões, porque vocês podem observar que tem várias sessões em um formulário, organização da estrutura, né, da configuração para que ele seja disponibilizado. Então, isso tudo exige um domínio muito grande de tecnologia. Então, o que parece ser simples, né, um produto final, onde você tem links, né, apenas um simples link, onde você clica e tem acesso à atividade, tem um iceberg imenso escondido por trás, né, uma infinidade de reuniões, de estruturas que nós organizamos por detrás, e, enfim, né, muito empenho. E aí a gente, como eu falei, né, iniciaram, assim como nós tivemos iniciativas boas, surgiram aí também alguns grandes desafios, né? Então, o primeiro desafio no ano passado foi o desafio da entrega das atividades, porque nós tínhamos apenas a força de vontade, né? O Google Sala de Aula como um aliado, os formulários, o WhatsApp como aliados, né, ferramentas aliadas, mas não tínhamos uma plataforma de aprendizagem, porque geralmente numa escola, né, onde a gente consegue custear, comprar, né, financiar uma plataforma de aprendizagem, nós temos, inclusive, um setor específico de TI, né? O que é um TI? É uma pessoa que organiza, na verdade, várias pessoas que organizam essa parte estrutural para a gente. Então, se acontecer algum problema, a gente corre lá no TI, procura saber o que está acontecendo, eles nos dão esse suporte, nos dão esse feedback, melhoram o que pode ser melhorado, resolvem os problemas, mas nós não tínhamos esse suporte de TI, né? A gente estava lidando com o Google. Então, algumas dificuldades que nós enfrentamos de alunos que entregavam as atividades e não apareciam para o professor. E a gente com essas respostas, né? Sem ter respostas para vocês, alunos. Né? Então, a gente entende a ansiedade de todos vocês, alunos, pais, que querem aprender, que querem ter o direito, o acesso, a garantia à aprendizagem, mas nós também estávamos com uma ansiedade enorme de termos essas respostas para vocês e na maioria das vezes não tínhamos, né? Então, foi um grande desafio para a gente conseguiu vencer o ano com muita força de vontade, com muito amor, né, porque é isso que nós temos, na maioria das vezes, para conseguir sanar essas arestas, para conseguir estreitar o abismo que às vezes tem, né, no processo de aprendizagem, e conseguimos vencer o ano de 2020 com muitas dificuldades.
E nós passamos, né, pelo ano de essa passagem de 2020 para 2021, nós tínhamos uma esperança muito grande de que 2021 fosse melhor. Nós conseguíssemos ou retomar as atividades presenciais logo no início do ano, o que não aconteceu, ou, no pior dos cenários, a gente tivesse uma estrutura melhor, ou mesmo uma experiência, né, com o processo de 2021, de 2020, a gente tivesse condições para oferecer algo melhor para vocês no ano de 2021. E aí, ano de 2021 veio com várias orientações da Secretaria de Educação. E aí, aqui eu vou mudar o meu slide. A Secretaria de Educação, ela trouxe uma estrutura pronta para a gente. Diferente do ano de 2020, a Secretaria de Educação trouxe uma estrutura pronta e uma determinação clara. Qual é essa determinação da Secretaria de Educação para nós no ano de 2021? Nós deveríamos utilizar os recursos oficiais, que é o Conexão Escola, para interação e execução de atividades. Então, dúvidas dos alunos deveriam ser direcionadas ao professor pelo Conexão Escola. Links de atividades deveriam ser acessados via e-mail institucional e através do Conexão Escola. Então, aí surgiram os problemas em larga escala, o nosso grande gargalo aí, que é a nossa dificuldade de fornecer o acesso a vocês ao Conexão Escola. Fomos, assim, atingidos por uma avalanche de questionamentos, e claro, muito válidos, né? Você pai, você aluno, que não estava, e muitos de vocês talvez nem estejam ainda em contato com Conexão Escola, com acesso ao Conexão Escola, nós estamos cientes disso, por quê? Nós recebemos uma listagem de e-mails institucionais que não poderíamos, né, compartilhar em larga escala entre vocês deveriam fazer esse acesso ao Conexão Escola, e a gente ficaria na mediação aí. E aí surgiram, né, muitos problemas. Alunos que não tinham o e-mail institucional, que nos procuravam, alunos que até conseguiam o e-mail institucional, mas não tinham acesso à senha, ou às vezes a senha havia sido mudada sem que o aluno percebesse, né, porque no primeiro acesso o aluno deve fazer a mudança da senha. E devido à dificuldade tecnológica que todos nós temos, né, a gente está em processo de adaptação, muitos alunos e até mesmo pais não conseguiram acompanhar esse processo, né, do primeiro acesso à senha, e aí foram muitas mensagens que nós recebemos de redefinição de senha. Começamos a encaminhar esse pedido de redefinição de senha para a Secretaria de Educação, porque não é a gente que faz, né, a gente encaminha para a Secretaria de Educação, que é um setor específico que tem lá, que é o NTE, e muitos pedidos foram respondidos, mas muitos não. Eu estou com alguns pedidos pendentes aqui até hoje. Então, o aluno, por exemplo, me pede, eu geralmente dou 2 dias úteis, né, que é o que eles pedem para que a gente aguarde, e esses 2 dias úteis viram 4, 6, uma semana, e o aluno com aquela pendência de resposta, né? Então, isso gera, sim, uma ansiedade para o aluno, para o pai e para nós, que queremos vencer essa primeira etapa, né? Só que aí nós tivemos outra dificuldade. Aluno que conseguiu entrar no Conexão Escola, eles começaram a ter problemas com relação aos links de atividades. Porque o link de atividade que era disponibilizado no WhatsApp, ele era disponibilizado com uma maior facilidade. O Conexão Escola, ele tem uma série de critérios para abrigar esses links de atividades. Então, se você coloca esses links de atividades com algum item de configuração diferente do critério que é estipulado pelo Conexão Escola, pode gerar algum problema. Então, alguns eram desconhecidos por nós, né, porque nós não tivemos nenhuma capacitação de Conexão Escola ou qualquer coisa associada, e na medida em que nós íamos sanando os problemas, nós íamos tentando resolver, né, essa situação dos links lá no Conexão Escola,
Outras dúvidas nós temos até hoje. Então, nós tivemos essas dificuldades de pedidos de redefinição de senha, de navegação no Conexão Escola, muitos alunos relatando também dificuldade de inconsistência mesmo. Às vezes, determinada ferramenta no Conexão Escola não estava sendo visível para o aluno, ou ele travava, e aí a gente pedia para excluir e baixar novamente o aplicativo, dificuldade de acesso aos links de atividades, dificuldade de comunicação entre aluno e professor, dificuldade de monitoramento de entrega das atividades. E aí, a gente não tinha condições, né, de oferecer um tira-dúvidas pelo WhatsApp, porque essa orientação era muito clara da Secretaria de Educação, de que não deveríamos nos comunicar fora do Conexão Escola, com exceção aí, né, da direção, da supervisão, e aquela ansiedade de dar uma resposta para todos vocês alunos, mas nessa impossibilidade, né? E isso é tão evidente que o Conexão Escola, para vocês terem ideia, ele tem uma espécie de monitoramento. Então, o professor, ele tem o seu acesso monitorado pela Secretaria de Educação. O professor que deixa de estar lá no Conexão Escola e tenta, né, porque às vezes o professor quer fazer isso para auxiliar mesmo, né, uma forma proativa, mas a gente sabe que a gente está tentando fazer isso contra a organização da própria Secretaria de Educação, mas se o professor sai do Conexão Escola para dar um suporte para você, aluno, por outras vias, ele está deixando de ter o seu registro no Conexão Escola. E aí, o monitoramento, ele acontece constantemente, e chegou, inclusive, um primeiro relatório de monitoramento da utilização do Conexão Escola pelos alunos e pelos professores. Então, eu achei interessante, né, começar trazendo essas questões, esse contexto, para que vocês, alunos e pais, entendam, né, porque eu fico imaginando, né, cabecinha de vocês, alunos, né, o que se passa na mente de vocês, pais, principalmente, com relação ao futuro dos filhos. Muitos alunos me procuram, muitos pais me procuram também, né, a supervisão, até mesmo os professores, querendo respostas, mas respostas essas que às vezes nós também não temos, né, a gente gostaria, o que a gente gostaria agora era de voltar mesmo, né, voltar e fazer o que a gente sabe fazer, porque nós fomos formados, né, nós temos a formação de professor, nós temos a formação para ensinar, e não de tecnologia ou de qualquer coisa relacionada, como TI né, formação de aplicativos, nós não temos o domínio dessas ferramentas, né? O que está ao nosso alcance, a gente tem tentado fazer. E aí, fizemos, né, muitas reuniões, tentando organizar trazer uma organização para o segundo bimestre para vocês. A gente começou a fazer um balanço do que seria ou não possível, procuramos a Secretaria de Educação, procuramos verificar se haveria um novo entendimento da Secretaria de Educação para que a gente pudesse trazer para vocês uma adaptação, né? Algo que somasse e que trouxesse para a gente um alento e um conforto do segundo bimestre em diante. Então, a gente conseguiu uma adaptação que eu acho que vai auxiliar todos nós, eu vou trazer aqui para vocês, e aí eu gostaria de compartilhar com vocês como que vai ser, né, do segundo bimestre em diante, mas antes, eu preciso compartilhar com vocês como que foi no primeiro bimestre, né? Então, o primeiro bimestre, ele tinha o plantão de atendimento, tira dúvidas, e postagem de links de atividades de acordo com o cronograma das aulas do Se Liga na Educação. Então, as aulas, para quem acompanha, né, as videoaulas da Rede Minas, né, de canais fechados, eles acontecem da seguinte maneira: na segunda-feira, nós temos linguagens, terça-feira, ciências humanas, quarta-feira, matemática, quinta-feira, ciências da natureza, e sexta-feira, Enem.
os professores, eles postavam os links das atividades, né, a orientação é para que eles postassem de acordo com essa sistemática, né, essa estrutura já criada pela Secretaria de Educação. E eles também tinham um plantão de atendimento lá no Conexão Escola, né, ou seja, ficavam à disposição de vocês através desse quadro de horários disponibilizado pela Rede Minas. E aí nós temos aí, para quem está conseguindo acompanhar, as semanas, né, nós tivemos 4 semanas dos PETs, começando no dia 22 de março, né, então, por exemplo, a primeira semana foi do dia 22 de março a 26 de março, segunda semana de 29 de março a 31 de março, e daí por diante. Após a 4ª semana do PET, nós tivemos, né, ofertamos para vocês as atividades complementares. Camila, isso é uma organização interna da escola? A escola é que promoveu, a escola é que pensou nessa organização de atividade complementar? Não. Isso foi uma organização da Secretaria de Educação. Por quê? No ano passado a gente estava acostumado com o quê? Com o PET, né? O aluno fazia o PET e estava tudo certo, ok? Eu entendo que a Secretaria de Educação partiu do pressuposto de que a gente havia começado lá, né, quase na metade do ano, e não dava para poder estruturar muita coisa. Então, o aluno, tendo acesso ao PET, ele já tinha garantia, né, de completar o ano. A gente sabe que não foi uma aprendizagem efetiva, nós temos plena consciência disso, né? Alguns alunos, por exemplo, ou pais, né, entram em contato conosco e dizem, eu acho que eu não aprendi nada, ou eu acho que o meu filho não aprendeu nada. Concordamos com vocês. Nada substitui a sala de aula, né? Então, a gente fornecia, né, os PETs no formulário no ano passado, e esse ano, de 2021, nós continuamos fornecendo esses PETs. E, ao final dos PETs, no primeiro bimestre, nós fornecemos as atividades complementares, que foi uma orientação da própria Secretaria de Educação, né? E aí, quais foram os instrumentos avaliativos utilizados no primeiro bimestre? Ou seja, como que os alunos foram avaliados nesse primeiro bimestre? Então, foram atribuídos 15 pontos para o PET, né, o Plano de Estudos Estruturados, e 10 pontos para atividades complementares, né? Pontos referentes à participação, eles foram embutidos na distribuição desses pontos acima. Então, qual foi a orientação da Secretaria de Educação? O que ela queria nesse primeiro bimestre para a gente? Que vocês fossem avaliados através da semana inicial, né, aquela semana de acolhimento, que vocês fossem avaliados através da avaliação diagnóstica, que vocês também fossem avaliados através dos sábados letivos, né, participação dos sábados letivos, além desses pontos distribuídos entre os PETs e as atividades complementares. O que a nossa escola tentou tomar à frente aí para minimizar os prejuízos que poderiam surgir? Nós entendemos que muitos alunos estavam ainda no processo de adaptação, muitos alunos não tinham acesso a contato pleno com a escola para entender que tinha que estar presente no sábado letivo. Muito aluno não sabia, né, muitos alunos não sabiam, não tinham conhecimento da existência dessa avaliação diagnóstica, que a princípio estava lá no Conexão Escola, e os alunos sequer tinham acesso à Conexão Escola. E muitos alunos chegaram após essa semana inicial, que foi a semana de acolhimento. Então, nós tentamos simplificar para vocês, distribuindo os pontos apenas entre o PET e as atividades complementares. Foi a primeira iniciativa que nós, né, Carlos Drummond de Andrade, tivemos no sentido de minimizar os prejuízos para vocês, né? Porque somos conhecedores das dificuldades de acesso à Conexão Escola, as dificuldades que vocês estão enfrentando, né? Então, foram distribuídos 25 pontos, esses 25 pontos é um padrão, né? Toda escola da rede estadual precisa de distribuir esses 25 pontos, né? E nós resolvemos não aderir a essas orientações, porque entendemos que as dificuldades eram inúmeras, simplificamos para vocês entre 2 instrumentos apenas de avaliação, né? Voltando,
Né? Explicando novamente, PET, 15 pontos, atividade complementar, 10 pontos, ok? E aí, como que foi o instrumento de recuperação? Essa foi uma novidade. No ano passado, a gente também não tinha um instrumento claro de recuperação. Agora, nesse ano, nós temos que dar esse instrumento de recuperação de forma clara a vocês. Primeira, recuperação paralela. O que é recuperação paralela, Camila? É aquela recuperação que acontece em todo o processo. Né? Então, lá na escola, não sei se vocês estão se recordando, né? Parece que já tem tanto tempo, mas sempre tinha, né, uma atividade que o professor dava, algum projeto, alguma coisa paralela que possibilitasse ao aluno recuperar aquele ponto perdido. E ao final do bimestre, aí sim, tinha a recuperação final, né, a recuperação bimestral. No primeiro bimestre, a recuperação paralela que nós estipulamos foi um controle de entrega de atividades. A gente entendia que não dava para ficar criando muitas estratégias, né, de atividades complementares, porque vocês, alunos, não dariam conta de acompanhar isso. Então, o que o professor fazia, né? Qual que era a orientação do professor? Sempre mandar para vocês um controle, olha, você não entregou atividade, o fulano, você entregou atividade. E aí, nesse processo todo, a gente recebendo aquela infinidade de questionamentos, mas eu fiz atividade, não está aparecendo lá para a gente. Nós também temos conhecimento disso, porque a tecnologia nem sempre ao nosso favor, né? E aí a gente tentando resolver esses problemas, tentando dar aí assistência, mas muitas das vezes o número de questionamentos era infinitamente maior do que o número de quadro de pessoas para poder dar conta dessa demanda. Então, eu posso dizer por mim, né? Eu recebo mensagens o tempo todo, de manhã, na parte da tarde, na parte da noite. Tem aluno aí, né, corujinha de madrugada, que manda de madrugada também. Às vezes o aluno manda de manhã, porque eu falo até que meu horário de atendimento é de 7 a meio-dia, né, e continua sendo, mas às vezes eu não consigo dar retorno naquela hora porque eu estou numa reunião. Né? Tem muitas reuniões, tanto na nossa escola, quanto na Secretaria de Educação. Então, tem lives que a gente tem que participar com a superintendência, com os setores específicos da secretaria. Então, o número de reunião está sendo absurdo esse ano. Tanto para mim, quanto principalmente para a direção aí, né, para a supervisão, e para os professores também, né, pelo menos uma reunião por semana. E aí, os professores, né, voltando à questão da recuperação paralela, eles davam esse retorno para vocês, e a gente, para quem está acompanhando o slide, a gente sempre tentava reforçar aqui, respostas sim, né, porque tem aluno que não respondia. O aluno colocava uma resposta sim, mas não dava uma resposta coerente com a pergunta que estava sendo colocada. Respostas sem sentido, perdão, respostas incompletas, respostas não sei, o aluno colocava de cabo a rabo, não sei, não sei, não sei, não sei, porque eu acho que para alguns alunos os professores não estavam corrigindo. No ano passado, a gente não tinha um mecanismo tão efetivo de controle, mas nesse ano nós temos a obrigatoriedade de corrigir. Tanto é que para a gente conseguir fazer recuperação, a gente tem que proceder à correção. Então, o professor abre, sim, o PET, abre as atividades complementares, verifica a qualidade de respostas. Os professores têm o cuidado de verificar se, de repente, a resposta do colega é a mesma que a resposta daquele outro colega. Né? Então, tem muitas respostas em duplicidade, e o professor tem essa liberdade para questionar que a resposta está igual, que não era assim na sala de aula. Então, aqui não vai ser diferente. Então, isso, para a escola, é considerado um mecanismo de recuperação paralela. A recuperação bimestral, que não, é uma proposta de atividade para resgate de algum conteúdo, aconteceu ao final de bimestre. Então, teve professor que sugeriu um aulão no Meet, tem professor que sugeriu uma resenha, né, um texto, tem professor que sugeriu um mapa mental, ou um questionário, né? Tem professor que, né, tentou fazer uma coisa mais simples, mas, na verdade, a orientação era clara para todos os professores. Não vamos fazer nada complexo,
porque nós sabemos que muitos alunos ainda estão tendo muitas dificuldades. Então, o que estava ao nosso alcance para facilitar para vocês, a gente tentou fazer dessa forma, né? Tendo conhecimento das dificuldades de muitos alunos. Então, os links de atividades do primeiro bimestre, eles permanecerão abertos, né? Então, eu já gostaria de informar que esses alunos que não conseguiram ter acesso, alunos que entraram em contato conosco e disseram, Camila, eu estava tendo problema com o link da atividade da disciplina tal, ou eu só consegui entrar no Conexão Escola agora. Esses links permanecerão abertos para vocês. E aí eu gostaria de trazer uma novidade para vocês, que eu acho que é a grande novidade, que eu acho que vai facilitar demais para todos vocês, alunos, pais, e principalmente para nós também. A gente conseguiu uma autorização, né, um entendimento da Secretaria de Educação, para a gente fornecer os links de atividades a partir de agora no Telegram, no caso do turno da manhã. E nos outros turnos, nas ferramentas que eles têm à disposição. E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Telegram. O Telegram, por que ele foi utilizado no turno da manhã? Ano passado, nós tivemos alguns incidentes de crimes cibernéticos. É até pesado dizer isso, mas é considerado um crime. Então, por exemplo, o WhatsApp, você entra e o seu número, né, de celular fica à disposição de todas as pessoas que estão ali no grupo. Então, alguns alunos tinham acesso, né, porque a gente sabe que em todos os lugares, isso não é só no Carlos Drummond, isso acontece em qualquer lugar. Tem pessoas boas, mas também podem ter pessoas mal intencionadas. E aí, no caso do ano passado, o que aconteceu é que surgiram alguns problemas aí no decorrer do processo, de informações que nós não tínhamos o domínio, né, do que estava sendo compartilhado. E aí, para garantir a confidencialidade de vocês, alunos, nós optamos pelo Telegram. Isso para preservar os professores, nós da direção e supervisão, eu nem tanto, né, porque eu continuo no WhatsApp, eu até oriento para que vocês me procurem no WhatsApp, através do número que eu divulguei lá no Telegram. Mas os professores, mas principalmente vocês, alunos, né, que eu acho que é muito importante, a gente garantiu essa confidencialidade de vocês, tentando preservá-los de algum problema que pudesse acontecer, caso um aluno, ou não vou dizer nenhum aluno, mas talvez alguém que tenha contato com aquele aluno, com a cabeça, né, com a mentalidade deturpada, mal intencionado mesmo, pudesse utilizar desse número para fazer o que viesse, né, à sua mente. Então, a gente não tem o domínio, a gente não tem o controle sobre isso. Outra característica muito importante do Telegram é que o aluno que chega em julho, em setembro, em outubro, ele vai ter acesso a todo o material que foi disponibilizado desde o início do ano. Então, assim, a gente sabe que toda mudança, todo processo de adaptação é difícil, tem muitos alunos que às vezes não conseguem um celular, né, que suporte baixar mais um aplicativo, como o Telegram, mas a gente sabe que o Telegram ele é leve. Agora, vai ter, claro, algumas questões específicas, né, de alunos que terão dificuldades, esses alunos poderão entrar em contato conosco para que a gente possa disponibilizar esse material de outra maneira para esse aluno, ok? Mas o ideal é que todos os alunos, né, para quem pode, todos os alunos estejam alocados no Telegram devido a essas questões que nós compartilhamos aqui. Né? Então, é tudo muito pertinente, a gente não utilizou o Telegram porque a gente quis apenas trocar de aplicativo. Né? Houve um estudo por detrás, né, um estudo muito claro daquilo que era mais viável para o turno da manhã e para o público do turno da manhã, ok? Mas aí, voltando a essa questão dos links de atividades, eu acho que isso vai ser um conforto para nós a partir do segundo bimestre. Então, vocês, alunos, poderão ter acesso às atividades complementares, aos links dos PETs, às avaliações, todas através do Telegram a partir de agora. Os professores já foram orientados, ok?
Camila, agora, e a comunicação com o professor? Quer dizer que agora o Telegram vai ficar aberto? Não. Vocês se lembram do que eu disse lá no início, que nós estamos sendo monitorados, que nós temos que garantir o acesso ao Conexão Escola, e que essa orientação, esse entendimento não vem da Escola Carlos Drummond de Andrade, e sim da Secretaria de Educação. Então, a comunicação continuará sendo feita pelo Conexão Escola. Então, o aluno que tem dúvida de matéria, né, alguma dúvida específica com relação à matéria, o professor estará lá no Conexão Escola, né, de acordo com os horários do Se Liga da Educação, que eu já disponibilizei aqui, a gente vai sempre reforçar nos grupos do Telegram, e aí você poderá entrar em contato com o professor por lá. A gente sabe, a gente continua entendendo que tem alguns alunos que não tiveram acesso à Conexão Escola, e nós vamos continuar com os esforços para que vocês tenham acesso à Conexão Escola, né? Todos vocês em sua totalidade. Vamos continuar tentando redefinir as senhas, né? Mandarem as solicitações de redefinição de senha para vocês, alunos, e né, vamos esperar para que a gente consiga resolver isso aí o quanto antes, ok? Os instrumentos utilizados no segundo bimestre serão diferentes do primeiro. E aí eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesses instrumentos, porque a partir de agora, né, a gente entendeu que no primeiro bimestre a gente estava em processo de adaptação. A partir de agora, nós temos que oferecer e atender à risca o que está sendo orientado pela Secretaria de Educação, para que nós, e muito menos vocês, não sejamos prejudicados nesse processo. Então, a partir de agora, nós teremos entrega das atividades do PET, considerando respostas corretas, ou seja, vocês deverão entregar os PETs e prestando atenção no que está sendo colocado, no conteúdo que está sendo colocado nesse PET, né? Nós gostaríamos de pedir especial atenção para o que está sendo colocado lá dentro, né? Que não seja qualquer coisa, que seja algo que realmente parta do processo de aprendizagem, porque isso está sendo acompanhado pelo professor. Nós vamos fornecer as atividades complementares, que é mais uma instrução da Secretaria de Educação, uma avaliação trimestral, né, externa e realizada pela Secretaria de Educação, uma avaliação bimestral interna realizada pela escola, mas nós estamos também seguindo a orientação da Secretaria de Educação. Nós vamos distribuir pontos de participação no sábado letivo, né, entre outros mecanismos de participação, e o total de pontos distribuídos será de 25 pontos. Então, vamos retomar. O aluno, o que você vai ser avaliado? Como você vai ser avaliado esse ano? PET, atividade complementar, avaliação trimestral, avaliação bimestral, participação no sábado letivo. Então, eu gostaria de pedir especial atenção, né, porque alguns alunos não estavam fazendo as atividades do sábado letivo, né, mas esse ano o calendário escolar, que não é feito pela escola, né, é um calendário que vem da própria Secretaria de Educação. O calendário escolar ele está recheado de sábados letivos, né? Não é uma opção que a escola traz para vocês, é a Secretaria de Educação que manda esse calendário para a gente. E é importante que você, aluno, participe das atividades que estão sendo direcionadas a vocês. Esses sábados, eles serão avaliados. Ai, Camila, todo sábado vai ter reunião no Meet? Não. Vai ter sábado que vai ser uma atividade disponibilizada no Telegram, no Conexão Escola, mas é importante que você esteja atento ao que está sendo direcionado a vocês, nos grupos, para que você não perca nenhum ponto que foi distribuído. Né? Participação em outras questões podem ser consideradas também, isso vai ficar a cargo de cada disciplina e de cada professor. Então, isso tudo que eu estou dizendo aqui vai totalizar 25 pontos. Gostaria de abrir um parêntese para uma questão. Alguns pais entraram em contato comigo solicitando apostila impressa. A escola, ela não está negando o direito de apostila impressa para aquele aluno que não tem celular, que não tem computador.
né? Nós temos uma cota pequena, a Secretaria de Educação entende que a maioria, né, a grande maioria tem acesso a um celular ou a um computador, mas oferece sim, né, uma pequena cota para esse aluno. Mas eu sempre falo com esse pai que me procura, é realmente falta de opção? Será que não será que não é possível o aluno fazer esse processo de acompanhamento através de outras ferramentas? Né? Às vezes o celular do pai, a gente sabe que é difícil, mas por que eu faço essa pergunta? Por quê? Vocês imaginam toda essa estrutura que a escola vai ter que, né, aderir e oferecer a vocês, estrutura de PET, de atividade complementar, de avaliação trimestral, de avaliação bimestral, de sábados letivos. Imagine toda essa estrutura ofertada no nível de atividade impressa. É algo que eu não consigo nem dimensionar agora. Eu não consigo nem entender se isso lá no final do bimestre vai ser possível. Às vezes eu considero que é um processo humanamente impossível, né? Inclusive, alunos entraram em contato comigo e disseram, Camila, minha mão já está doendo de tanto copiar. Por quê? Porque no impresso é mais difícil mesmo. É por isso que a gente possibilita vocês o formulário, né? Ele tem as suas falhas, mas ele traz uma facilidade enorme para vocês, para evitar com isso vocês tenham que copiar, né? Fazer um processo de cópia muito grande e que seja um empecilho para vocês, né? Então, quando surgir essa possibilidade, né, na mente de vocês, a gente tentar verificar se é realmente necessário que vocês façam a opção pela apostila impressa, porque vai ser muito difícil para o professor proceder à correção, mas principalmente para você, aluno, fazer na modalidade impressa, ok? E aí, eu gostaria que vocês prestassem atenção no período de disponibilização das atividades do PET para o segundo bimestre. Então, nós teremos aí a primeira semana, aliás, ela já até terminou, né? Primeira semana de 10 de maio a 14 de maio, segunda semana de 17 de maio a 21 de maio, terceira semana de 24 de maio a 28 de maio, quarta semana, 14 de junho a 18 de junho, quinta semana, 21 de junho a 25 de junho, perdão, sexta semana, 28 de junho a 2 de julho, e também o período de disponibilização das atividades complementares. No primeiro bimestre, as atividades complementares vieram lá no final, né? Depois das 4 semanas, vieram as atividades complementares. Aqui nesse segundo bimestre, primeiro que nós temos 6 semanas de PET, diferente do primeiro bimestre, que eram 4 semanas. E segundo que, a partir de agora, após a terceira semana, nós já vamos disponibilizar a primeira atividade complementar, que é de 31 de maio a 4 de junho. Após a sexta semana, né, sexta e última semana, nós vamos disponibilizar a outra, né, a última atividade complementar, de 5 de julho a 9 de julho. Então, é importante, nós vamos disponibilizar esse cronograma para vocês, e é importante que vocês acompanhem, né, para que vocês não deixem essas atividades se acumular. Lembrando que o aluno que entrou agora, ele não precisa ficar desesperado, a gente vai disponibilizar tanto os links de atividades do segundo bimestre, quanto os links de atividades do primeiro bimestre. E nós vamos disponibilizar de acordo com de acordo com a mesma estrutura do ano passado. Na segunda-feira, nós vamos disponibilizar os links das áreas de linguagem, que é português, inglês, né, e por aí vai. Então, a gente sempre vai disponibilizar um bloco, né, com os links elencados nesse bloco para facilitar a organização, né, a visualização de vocês, alunos e pais, lá no Telegram e também no Conexão Escola. Então, o aluno vai poder acessar tanto no Telegram quanto no Conexão Escola, ok? E quais serão os instrumentos de recuperação para o segundo bimestre? Novamente, vai ter a recuperação paralela, né, que é esse controle de entrega de atividades pelos professores, mas, na verdade,
esse bimestre, o que que nós vamos fazer? A gente vai tentar disponibilizar tudo de uma só vez, né? O que é isso? Todas as disciplinas de uma só vez, numa planilha só, que eu acho que fica mais fácil para vocês visualizarem, a cada 15 dias. Quem vai fazer isso? A coordenação. A Adriane, que está aí, a Luciana, que está aí, elas vão capturar, né, esse controle de entrega de atividades e vão colocar essas informações, essas planilhas lá no Telegram. Né? Então, a cada 15 dias, né, a gente gostaria que vocês prestassem atenção, que a gente sempre vai colocar lá para vocês, né, a organização, né, uma tabela com todas as disciplinas e com o nome do aluno que entregou ou não entregou a atividade. Pode ser que tenha aquele mesmo problema do aluno que entregou a atividade, mas não consta lá? Pode. E eu gostaria muito de sanar esse processo. Gostaria muito. Mas, como eu disse lá no início da nossa reunião, é algo que foge o nosso entendimento, né? Porque envolve tecnologia. Né? O que cabe a nós, né? Os mecanismos que nós temos à nossa disposição, a gente tem feito. Mas muitas coisas podem acontecer aí nesse processo. Pode ser que seja um problema, inclusive, com a própria internet do aluno. Mas lá no final da reunião, eu vou explicar para vocês, né, daqui a pouco, né, a gente encerrando, eu vou explicar para vocês uma forma de vocês irem acompanhando isso. E caso aconteça um problema, aí vocês podem nos relatar, nos comunicar, ok? Então, eu creio que seja a principal forma de recuperação paralela que nós temos à disposição para vocês. É sempre deixar vocês cientes nesse processo das atividades que nós temos aqui e que recebemos dos alunos. Então, você consegue fazer um controle, se organizar através desse feedback da escola. E aí a gente vai continuar considerando, né, as respostas em seu conteúdo. Então, vamos desconsiderar respostas sim, né, apenas com sim, sem sentido, respostas incompletas, respostas como não sei. Todos esses tipos de respostas continuarão sendo desconsideradas. E a recuperação bimestral desse segundo bimestre, ela também vai ser mais estruturada. Ela vai ser no formato de caderno de atividades, né, de estudos independentes. Os cadernos serão disponibilizados aos alunos que obtiverem nota inferior a 15 pontos ao final do bimestre via link de formulário. Então, vocês se lembram que vocês tinham que fazer essa prova de recuperação lá na escola? Então, essa prova, a gente vai fazer uma adaptação para o link de formulário e o aluno que tiver nota inferior a 15 pontos terá a oportunidade de recuperar esses pontos através da prova de EI. Por isso, é importante que o aluno acompanhe o processo, né? Vou explicar direitinho como que vocês podem fazer para vocês se resguardarem, para que lá no final, né, o aluno não tenha que fazer essa atividade de recuperação, ok? Sábados letivos. Como que nós vamos nos organizar para os sábados letivos? Essa organização, ela também já veio pronta da Secretaria de Educação. Nós teremos temáticas interdisciplinares e multiculturais, ou seja, um projeto interdisciplinar, um projeto oferecido pela escola. Eu vou até compartilhar com vocês aqui esses projetos. Temas propostos pela Secretaria de Educação, esses temas já são bem específicos e nós temos que contemplá-los, né, nesse calendário. Culminância das intervenções pedagógicas, o que é isso? Intervenções que são feitas no decorrer aí desse processo, há um dia em que há uma culminância, ou seja, uma atividade estruturada voltada para aquela intervenção que está sendo feita. Atividades podem ser desenvolvidas e propostas pelo professor no Google Meet ou no Conexão Escola Telegram, através de formulário de atividades, como eu já falei. E aí, o primeiro projeto que nós elaboramos, né, foi elaborado pela equipe que a professora Renata compõe. Não sei se vocês se lembram, lá no início do bimestre, a professora Renata, de Biologia, ela deu para vocês uma
Foi uma palestra, mas eu considero um bate-papo, né? Foi um bate-papo bem gostoso. Eu fiquei particularmente surpresa com a interação de vocês, alunos, pais, a qualidade das respostas, né? A forma como vocês interagiram no chat. Eu fiquei, assim, muito feliz, sabe, com o processo. E a Renata está trazendo um projeto estruturado em que ela pretende, aos sábados, não todos, né, em sábados específicos, trazer para a gente um momento de conversa. Então, esse projeto se chama Espaço Estamos Juntos e Misturados. E aí vai ser um sábado onde você pode falar sobre temas, né, específicos, às vezes temas que estão acontecendo, né, atualmente aí na pandemia, na escola, por exemplo, eu lá na vice-direção, eu recebia muita demanda de aluno, às vezes com alguma demanda específica, que não é de aprendizagem. Então, o aluno, às vezes, chegava lá com uma ansiedade, às vezes dava até uma crise de ansiedade, problemas pessoais, e a gente acaba sendo uma voz amiga mesmo, né? Um ouvido. Quantas vezes, né? Eu parava para poder conversar com esse aluno, para poder dar uma atenção para esse aluno, e eu sei que não somente eu, os professores também, né, o professor acaba sendo esse parceiro mesmo, né, uma referência para o aluno, né, a Luciana, a Adriane também, enfim. Então, foram inúmeras as vezes que a gente se deparou com essa situação lá na escola, e eu imagino, né, nós entendemos que agora, na pandemia, talvez essa situação tenha talvez piorado em alguns lares, né, com algumas pessoas, alguns adolescentes, porque a gente sabe que está tudo, né, mais complexo mesmo nesse momento em que nós estamos vivenciando, né? Porque a gente não pode só trabalhar com o tema aprendizagem. A gente sabe que a aprendizagem, ela não é só aprendizagem de conteúdo, né? A gente sabe que envolve muito mais coisas do que isso. Às vezes o aluno está passando por problemas tão grandes em casa que às vezes ele não consegue nem pensar em PET, nem pensar em aprendizagem. Então, a gente está tentando trazer esse suporte dentro das nossas possibilidades com, com esse propósito, né? Da gente trabalhar esses temas específicos. Um outro projeto que nós temos é o PIBID, é um projeto liderado pela professora Liliane, de Sociologia. Ela está à frente de uma equipe da UFMG, então está trazendo uma equipe assim, de ponta. A Liliane vai falar mais à frente aí na reunião, vou deixar ela falando uns 5 minutinhos, 10 minutinhos aí para a gente, apresentando o projeto. E ela vai trazer para a gente essa dimensão da área de artes e sociologia, que eu acho que vai ser bem legal, mas eu vou deixar para ela explicar melhor. E nós teremos algumas aulas piloto no Meet. No primeiro bimestre, muitos alunos me procuraram, né, Camila, vai ter aula no Meet, não vai ter, como é que é? Eu imagino que tem muitos alunos aí querendo muito que isso aconteça. Só que a gente estava, assim, tentando trazer o básico para vocês, né? A gente estava naquela luta para conseguir oferecer para vocês, pelo menos, garantir pelo menos o acesso aos PETs. E aí, agora que a gente, pelo menos, conseguiu essa instrução para oferecer os PETs através do Telegram, eu creio que, né, algumas coisas, né, a poeira vai abaixando aos pouquinhos, e a gente consiga se organizar para oferecer outras possibilidades para vocês, alunos. E aí, o professor Flávio de História, para quem conhece, né, professor muito querido entre os alunos, ele tem aí as turmas do 9º ano e uma turma do 2º ano, ele vai fazer uma aula piloto para vocês. Ele pediu para avisar, né, para reforçar aqui na reunião de hoje, mas eu creio que, né, de repente outras iniciativas virão aí, e aí os professores poderão se organizar, eles estão na liberdade de se organizar, mas cada professor está vindo com uma sistemática, a gente entende que não existe uma metodologia que seja mais garantida de aprendizagem, né? Tem professor que
já está preparando aí um material legal de videoaulas, né, de suporte visual para vocês, e tem professor que já vai para outro caminho, né? O importante é que todos vocês tenham a garantia ao acesso à aprendizagem, né? E a escola está aí aberta para acolhê-los nesse sentido. Aí no Telegram eu vou colocar, né? O professor Flávio, as supervisoras, a gente vai reforçar os dias certinhos. Vai acontecer na próxima quarta-feira essa aula piloto. Na verdade, a gente vai comunicar o horário certo, né? Para vocês, para que vocês possam participar. E aí nós temos aqui o cronograma geral do segundo bimestre. Eu não vou falar item por item, porque a gente ia estender muito a nossa reunião, mas, né, algumas questões importantes, né? É, além das atividades do PET, que eu já disse, é importante falar sobre o sábado letivo, os sábados letivos, né, que estão elencados aqui. Eu não vou falar data por data, mas a gente vai disponibilizar esse cronograma lá no grupo, aí vocês podem ir acompanhando. Então, nós temos aqui data de sábado letivo, as atividades complementares e a prova bimestral, que é importante vocês prestarem atenção também. O recesso escolar, que já está chegando aí, né, em julho, e já está batendo na porta, mas é importante que vocês se organizem aqui para que as atividades não se acumulem, né? Então, como eu disse, esse bimestre ele vai estar mais intenso. Atividade complementar, avaliação bimestral, avaliação trimestral. Então, é importante a gente prestar atenção aí nessas datas, ok? Nós, essa semana, fizemos uma força-tarefa aí para entrega de livro didático. Nós entregamos os livros para o Fundamental 2 e Médio na escola. Isso aconteceu na última quarta-feira. Muitos alunos me chamaram aqui, querendo saber de horário, né, que a gente colocou lá, mas o aluno não conseguiu visualizar em tempo. E aí me mandaram uma mensagem no dia que eu estava lá. E eu fiquei lá de 9 às 16 horas. E como o movimento estava muito intenso, eu não consegui também atender, né? Obviamente, atender pelo celular. E realmente a fila estava grande, para quem foi lá viu, e aí eu não consegui atender, né? Até peço desculpas, mas realmente quem me procurou nesse dia ficou sem resposta. Agora, a questão é que nós ainda continuaremos entregando esses livros. Então, você que perdeu a oportunidade de ir no dia, você vai poder ir de segunda a sexta-feira, entre 9 às 16. Tá? Então, não precisa de ficar preocupado. É importante que você vá lá pegar esses livros didáticos, por quê? Nós vamos utilizar, né, os livros didáticos como recurso de atividade complementar. Eu acho que vai facilitar muito a vida de todos nós, né? Mas aí a gente vai, né, esperar ter um quórum aí, garantir que pelo menos 90% dos alunos consigam ir lá na escola, buscar esses livros, e aí volta a dizer, você que perdeu a oportunidade, você pode ir lá na escola, de segunda a sexta, entre 9 às 16 horas, ok? E aí, algumas orientações que eu gostaria de trazer para finalizar é que, ao terminar de realizar uma atividade, aquilo que eu falei que ia trazer para vocês. Conferir no seu e-mail se o comprovante de entrega de atividades chegou em sua caixa de entrada. Tem muito aluno que está fazendo o seguinte, ele termina de fazer a atividade e faz um print. E por que a escola não pode considerar o print como um instrumento de garantia de que o aluno fez? Infelizmente, tem muito aluno muito não, vamos dizer aí, alguns alunos, né, que compartilham esses prints entre eles. Então, o aluno termina de fazer a atividade, faz o print e compartilha, né, para uma galera, e esse print é utilizado por outras pessoas para que elas possam se beneficiar aí desse print. Infelizmente, a gente já conseguiu comprovar isso em alguns casos. Então, nós não consideramos o print como um meio efetivo de comprovação de entrega de atividade. Ah, Camila, como é que eu vou fazer então, se o print não é válido?
Então, eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo, vou tentar rodar aqui para vocês um vídeo que, que explica melhor isso para a gente. Só um minutinho. Vou parar de apresentar aqui por enquanto e apresentar esse vídeo para vocês. Na verdade, esse vídeo aqui até eu que fiz, gente. Eu queria até pedir especial atenção para um formulário que eu tenho disponibilizado aí. Eu deixo sempre no Telegram e na minha mensagem automática de WhatsApp, mas eu percebo que nem todo mundo acessa, né? Eu acho que o volume de acesso está sendo muito pequeno ainda. E às vezes os alunos me perguntam coisas que estão nesse formulário. E aí, esse vídeo é um dos vídeos que estão no formulário, né? Vídeos tutoriais que eu tive a oportunidade de fazer para vocês. Olha só, vou colocar para apresentar aí, só um minutinho. Olá! Para controlar quais atividades já foram entregues e para verificar se uma atividade foi entregue ou não, é simples. Você deve entrar no formulário que foi disponibilizado pelo professor, lembrando que a orientação para o acesso aos formulários, as atividades, já foram informados, orientados em outro tutorial. Assim que você entra no formulário, você deve colocar o seu e-mail institucional. É muito importante que você coloque o seu e-mail institucional para essa finalidade. Coloque o seu nome completo. Confirme qual é a sua turma. E a próxima página que surge para você é se você já fez ou não a atividade referente àquela semana. Nesse caso aqui, a pergunta é: você já fez a atividade da primeira semana do PET 1? Se sim, você vai clicar na opção sim e continuar. Se não, que é o caso aqui, eu vou clicar na opção não para que eu possa realizar as atividades de filosofia. Eu vou realizar as atividades que são solicitadas, clicar em próxima. Lembrando que essa aqui é uma atividade fictícia. E vocês podem observar, né, porque todas as questões são obrigatórias. Para as demais semanas, você verifica e consegue controlar se você já entregou ou não a atividade daquela semana correspondente. Nesse caso aqui, a pergunta é: você já fez a atividade da segunda semana do PET 1? Dessa vez eu vou colocar assim, como uma situação fictícia, e vou gerenciando quais as atividades eu fiz e quais eu não fiz ainda. Clicando em enviar, né, pode ser que seja solicitado algumas confirmações até que você verifique, né, se a atividade foi enviada. Nesse caso aqui, a sua resposta foi enviada com sucesso. É só você acessar o seu e-mail institucional e ali você terá acesso a todos os e-mails, no caso, a confirmação de que a atividade foi encaminhada para o professor de filosofia, inclusive com todos os detalhes, né? Mostrar o texto das mensagens. Então, você terá acesso a todos os detalhes referente. Cortou aqui no finalzinho, mas deu para vocês entenderem, né? Como que. Deixa eu Construir, a finalizar aqui. vivenciar Um isso. minutinho. Um minutinho. Travou aqui. Travou meu computador. Mas, na verdade, eu gostaria de explicar aqui com essa gravação, e inclusive essa gravação está
no formulário, né, no Google Formulário, é que você tem condições de verificar lá no seu e-mail institucional se a atividade foi enviada. Né? Eu acho que essa gravação ela é até interessante também para instruir a gente a navegar entre as sessões, né? Porque às vezes o aluno faz uma sessão, uma semana do PET e esquece de fazer a outra semana. Então, nessa gravação aqui, você consegue observar, né, gerenciar aí todas as semanas do PET que foram concluídas, inclusive as atividades complementares, tá? E aí, eu, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse formulário. Eu queria até abrir esse formulário aqui, mas é, meu computador travou de vez. E aí eu gostaria que vocês observassem todos os vídeos que foram disponibilizados lá para vocês, todas as perguntas. Esse formulário ele tem perguntas e respostas automáticas. Então, às vezes, você tem uma pergunta lá que você precisa de uma resposta imediata, a resposta está lá. E a gente vai tentar sempre atualizar esse formulário, porque a gente sabe que nem sempre a gente tem condições de dar aquele atendimento imediato, né? E eu gostaria, inclusive, de falar sobre esse atendimento. Eu já trabalhei, né, com educação à distância em outras instituições, e geralmente a média de retorno é muito maior do que a média que nós temos na escola. Então, a gente definiu, né, a direção, a supervisão pedagógica, e os professores já foram orientados da seguinte forma: quando tem muito professor que não está dando conta, às vezes, de responder, e aí eu recebo mesmo, às vezes, questionamento: o professor tal não me respondeu, o fulano não me respondeu. Então, a gente vai estruturar, né, um tempo, um período formal para que você possa acompanhar essa resposta. Então, toda pergunta que você fizer fora do dia de plantão do professor, porque ele tem um plantão, né? Naquele plantão, você pode conversar com ele a parte da manhã inteira, que ele vai estar à disposição de você. Ele tem que estar à disposição de você no dia de plantão. Fora do dia de plantão, você colocando uma dúvida lá para ele, ele tem 48 horas úteis para responder, né? Para que você, aluno, entenda, né? Tem o sábado, o domingo, né? O contraturno, que é o horário que o professor não atende, ou pelo menos não deveria atender. E aí, essa informação se estende à coordenação pedagógica. Eu vou continuar tentando dar essa assistência para vocês diariamente lá no meu WhatsApp comercial. Camila, qual que é o seu WhatsApp comercial? Eu já disponibilizei para vocês no Telegram, vou sempre tentar reiterar isso, essa informação, que às vezes, né, o aluno não acompanha, mas no WhatsApp comercial, os pais, os alunos que estão me procurando, às vezes demora, assim, o pai me mandou uma mensagem às 10 horas, eu estava em reunião e depois, obviamente, né, tive que fazer as minhas demandas internas aqui, mas no máximo no dia seguinte eu respondo. Mas tem alguns casos de pais que têm me procurado no pessoal, e nem é culpa do pai, porque realmente eu usava esse número antigamente, né, até ano passado, eu fiz essa mudança esse ano, e eu tô, assim, as mensagens, elas estão se confundindo com as mensagens pessoais, e eu não estou conseguindo mais gerenciar as dúvidas que são direcionadas para lá. Então, até peço desculpas, né, você que mandou mensagem para o meu pessoal e eu não respondi, devido a esse processo. A aluno também, que tem me mandado no Telegram, né, no privado do Telegram, eu também não consigo acompanhar a demanda, porque é Telegram, é WhatsApp comercial, é WhatsApp, o meu, né, o meu pessoal, e-mail, né, às vezes me mandam por e-mail também, às vezes até o próprio Instagram tem mensagem lá. Então, para a gente conseguir gerenciar e fornecer para vocês um atendimento mais eficaz, eu vou pedir para que vocês prestem atenção, né, nesses detalhes, entrem em contato comigo no WhatsApp comercial, de segunda a sexta, entre 7 e meio-dia. Lá já tem uma mensagem automática minha com esse formulário. Se eu não conseguir te dar resposta lá naquela hora, tenta verificar se naquele formulário tem a resposta para a sua pergunta. Se não tiver, você já deixa seu nome completo, a sua turma, o seu ano e a demanda, que às vezes o aluno chega e manda assim um oi para mim.
Aí eu respondo, em que eu posso te ajudar? Aí já, né, o aluno não está lá na hora, às vezes, para me responder. Então, acaba demorando. Às vezes, o aluno até explica o que está acontecendo, mas não coloca o nome completo. E para toda demanda que vocês trazem para mim, eu preciso de fazer uma pesquisa, né? Eu preciso saber que aluno é esse, de que turma é, né, de qual disciplina que ele está se referindo, para eu poder tentar dar um atendimento mais rápido, ok? E aí, estava tentando desbloquear aqui minha apresentação que travou, mas tentar lembrar, né, as questões finais que eu deixei lá para vocês no PowerPoint. Mas eu vou colocar essa apresentação lá no grupo também. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse processo, né? Lembrei, não deixassem para a última hora, né, para fazer esse controle de última hora. Né? Então, por exemplo, no final do primeiro bimestre, aconteceu uma questão que eu achei válido trazer, né, pertinente trazer para vocês aqui na reunião. Imagine, você percebeu que você não entregou atividade ou que você teve dificuldade para entregar uma atividade no último dia para encerramento do bimestre. Então, o professor ele tem que fazer a conferência, aí tem o conselho de classe, né, tem todo um cronograma que o professor tem que seguir. Aí você manda essa mensagem no último dia para o professor. Se você fosse o único aluno daquele professor, ok, né, nada mais justo que ele te desse a resposta. Mas você, né, pode observar que somente na sua turma tem lá 30, 40 alunos, né? Para ensino médio, nós temos aí 40 vagas por turma, para vocês terem uma ideia. E tem professor que tem aí 10, 20 turmas, então é só multiplicar 40 alunos vezes 10. Aí você já pode observar que o professor tem 400 alunos para atender. Então, quando o aluno questiona que o professor não conseguiu dar resposta no dia, né, eu queria só trazer esse exemplo para vocês, que é um número muito grande de alunos para serem gerenciados. Então, não deixe para verificar que você teve problema com alguma atividade para a última hora. Faça esse acompanhamento. Então, faça as atividades logo no início, né, do período, não procrastine, não deixem para a última hora. Na hora que terminou de fazer atividade, já corre lá no e-mail institucional e confere se o e-mail está lá, né, de comprovação de que a atividade foi entregue. Se não tiver lá, aí a gente vai ter que, né, verificar uma outra forma de, né, você reenviar novamente, né, reenviar, né. E aí uma orientação minha, é uma orientação que eu dou para vocês. Tente fazer essas atividades no caderno, pelo menos as respostas. Por quê? Se você faz no caderno, ou pelo menos digita no computador, acontece algum problema de pico de energia, de qualquer coisa relacionada à entrega de atividade, você tem essa resposta lá, é só transferir de novo para o formulário. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem coisa que dá para a gente ir controlando. A gente sabe que não é o ideal. O ideal seria você preencher a atividade e ela ir direto para o professor e você nunca mais se preocupar com aquela atividade. Mas imprevistos acontecem, né? E eu falo que isso é bem pedagógico, é bem didático, porque isso acontece na nossa vida, né? A gente, às vezes, deixa para a última hora para fazer, por exemplo, uma inscrição, né? Inscrição no vestibular, inscrição no concurso público, acontece algum problema de congestionamento do site, é tecnologia do mesmo jeito, você deixa de fazer a inscrição. Aqui acontece a mesma coisa, não é diferente. Né? Não deixe para a última hora, porque pode dar problema, sim, com a tecnologia, pode dar problema com a sua internet, pode dar problema, né, com o próprio formulário, por que não? Só que, para o professor gerenciar inúmeros alunos, inúmeros questionamentos na data final, para ele é complicado fazer esse gerenciamento. Então, tentando se antecipar a esse problema, vou pedir para que vocês sigam esses passos, ok? Tinha alguma coisa aqui para eu falar? Adriane está aí? Eu não sei se a Adriane ou a Luciana poderia... Camila, Oi. Oi, Lu. beleza? Eu estou aqui sim. Eu estava até tentando compartilhar a minha tela com você aqui, mas eu não consegui não, que você mandou no grupo aqui, para você terminar. Você quer que eu leia ó, as últimas orientações? Que aí eu posso ler para você, Eu já que seu gostaria, computador travou.
Ô, Lu, obrigada. Eu vou só passar a fala, uns 5 minutinhos para a Liliane, para que ela possa se apresentar, apresentar o projeto para os pais. A gente finaliza, já está finalizando, tá, gente? A gente finaliza e aí o pai que quiser é, tirar alguma dúvida, a gente vai estar aqui à disposição. E a gente vai passar a fala para a Liliane agora. Liliane está Então por tá, e aí? depois eu leio, está faltando só 2 slides com as orientações finais, da onde você Ok, parou. Aí eu leio para você, beleza? tá joia. Obrigada. Então tá. Por nada, tchau. Oi, Camila, bom dia. Oi, Liliane, bom dia. Bom dia a todos os presentes, todos e todas as presentes. Eu sou Liliane, né, professora de Sociologia, e a Camila me passou a fala agora porque eu gostaria de apresentar para vocês um projeto que a gente vai desenvolver na escola, que está ligado ao PIBID, que é um programa de incentivo à formação de professores para educação básica. O PIBID ele é de artes e de sociologia, né, que é o núcleo em que a gente está vinculado, e aí a gente vai, eu gostaria só de passar um videozinho em que a gente explica direitinho o que é o PIBID, né, e qual que é o programa, o projeto que a gente gostaria de desenvolver aqui no Carlos Drummond. Camila, eu posso fazer uma apresentação? Camila? Fica à vontade, Lili. É porque eu acho que tem alguém Sim, apresentando. Liliane. Lu, Será você que foi eu? consegue tirar a apresentação para mim? Que meu computador travou geral aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Ixi. Peraí, vou tentar. Ô, Camila, eu não estou conseguindo, não. A Tá bem assim, bem apresentação assim. como? Eu acho que vai ter que Peraí, só ser um eu minutinho. mesmo. É porque fala que eu tenho que estar gravando alguma coisa e não estou, entendeu? Mas peraí que a gente vai tentar aqui, peraí. Eu até saí da reunião aqui, quase que eu saí. Apresentação, a tela. Eu vou tentar apagar sua tela lá pelo... Ah, não, eu posso tentar, se bem que eu não sei se dá para fazer isso. Não, eu acho que eu não consigo fazer isso. Só não remover. A gente sofre, gente. A Aí, gente sofre com essa tecnologia. remover. Acho que eu tenho que remover alguma dessas aqui. Eu acho que é uma dessas aqui que eu tenho que remover, que é a imagem. Remover, vou ver se vai dar certo. Remover, ensino pedagógico. Vou remover. Se eu remover alguém aí, você entra e entrou com o pedagógico. Foi até eu. Peraí. Deu Não, eu aí, acho que não vai gente? ser isso não, Lu. Não é não? Ai. Ô, Liliane, vê se você consegue colocar a sua apresentar aí. É porque quando eu tento, Luciana, tá escrito, você não tem permissão para compartilhar a sua tela. Ah, eu não tenho. Deve ser porque eu não entrei com um e-mail institucional. Ai, Não, mas eu acho que eu você quer consigo entrar com o resolver aqui. e-mail Só um aí? minutinho. Agora sim. Olha aí, Liliane, se você consegue. Por Ah, gentileza. aqui continua, Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade continua apresentando. Só que agora eu te dei permissão para compartilhar a tela. Ah, tá. Tá bom, vou apresentar agora. Deu certo, Liliane. Deu Deu certo. certo, Liliane. Não, meu drive.
Passamos por momentos difíceis para todos nós. Quase 1 ano e meio que não ouvimos o sinal da escola. Sentimos saudades do Drummond, mas para proteger nossa saúde, as aulas foram suspensas. Porém, os estudos continuaram e tivemos que desenvolver nossas atividades em casa. Estamos descobrindo novos processos e formas de estudar e aprender. E é nesse cenário que serão desenvolvidos na Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade as atividades do PIB de Artes e Sociologia. Vocês conhecerão um pouco sobre o programa nesse vídeo e convidamos vocês a participar. Vamos lá? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Maria, eu sou de Belo Horizonte, moro em Venda Nova e eu sou estudante de Ciências Sociais na UFMG. Oi, gente, meu nome é Gustavo Faraco, sou aqui de Belo Horizonte, moro em Barreiro e sou aluno do curso de teatro da UFMG. Olá, meu nome é Maíra, eu sou de BH, eu moro em Renascença. Para quem não conhece, ele é aqui pertinho do Concórdia, do Cachoeirinho, e eu faço curso de Ciências Sociais. Me chamo Éder Victor, sou de Indaiatuba, São Paulo, mas moro aqui em Belo Horizonte, na região da Pampulha, e faço o curso de licenciatura em Ciências Sociais. Oi, meu nome é Vivian, eu sou de São Paulo e sou estudante de Artes Visuais, licenciatura da Faculdade de Belas Artes da UFMG. Olá, meu nome é Bernardo, eu moro aqui no bairro Palmares e eu estou indo para o 5º período do curso de licenciatura em música. Bom, para a gente se tornar professor, a gente precisa fazer uma licenciatura, que é esse percurso na nossa graduação que vai nos dar habilidade, né, para lecionar no futuro, quando a gente se formar. Isso envolve fazer várias matérias na área da educação, né? Então, didática, né, da licenciatura, psicologia da educação e etc. Para se tornar professor, é preciso passar por um curso de licenciatura. Dentro dessa formação, a gente passa por diversas experiências e disciplinas de cunho pedagógico, onde a gente estuda teorias de aprendizagem, técnicas de ensino e técnicas de didática. Para ser professor, você precisa fazer licenciatura dentro do seu curso. Então, você vai fazer matérias que são da pedagogia e cumprir uma carga horária de estágio nas escolas. É preciso gostar daquilo que a gente faz. E para ser professor não é diferente. Mas, além disso, é necessário gostar de dar aulas e enfrentar as dificuldades nas escolas. É preciso gostar daquilo que a gente faz. E para ser professor não é diferente. Mas, além disso, é necessário gostar de dar aulas e enfrentar as dificuldades do nosso país na área da educação. E como professor de Sociologia, é bem importante estar ligado nas informações no que está ocorrendo no Brasil e no mundo, e assim poder tratar de diversos assuntos envolvendo o meio social, político, econômico e com o meio ambiente. Quando a gente entra na faculdade, a gente tem a opção de fazer licenciatura e bacharelado. Na licenciatura, a gente aprende sobre a docência, a gente aprende sobre didática de aula, metodologias, e assim a gente desenvolve a nossa formação como futuros professores. Para se tornar professor ou professora de música, primeiramente é muito importante ter dedicação e amor por esse ofício. Em seguida, é interessante escolher uma área de atuação e estudar para entrar na faculdade para fazer o curso de licenciatura. Também é muito importante que todo professor e professora se mantenha atualizado e capacitado, fazendo vários cursos de especialização. Eu sempre quis ser professora. Desde criança, eu sempre gostei muito de aprender, ensinar. E eu sempre tive esse sonho, né? E aí, sociologia, porque eu sempre gostei, desde adolescente, sempre gostei de política, dessas questões sociais. E aí, eu vendo que tinha essa oportunidade de juntar as coisas, eu decidi fazer licenciatura em Ciências Sociais. Eu escolhi a licenciatura dentro do teatro por acreditar muito na arte enquanto uma chave capaz de abrir diversas portas. E ela, aliada à educação no contexto escolar, é assim, capaz de muita coisa, de transformação, de formação, e é nisso que eu acredito. A licenciatura não era o meu objetivo principal. Quando entrei no curso de Ciências Sociais, pensava de alguma forma contribuir com a sociedade através dos meus conhecimentos.
Ao longo do curso, a minha mente se abriu para a possibilidade de, além de fazer estudos científicos, poder ensinar. E dessa forma descobri na licenciatura a oportunidade de motivar jovens como vocês a serem sujeitos transformadores da nossa realidade para o bem de todos. Eu escolhi licenciatura na minha área porque lá na época da escola eu amava a aula de artes. A aula que tinha sobre história da arte, sobre produção de artistas e quando a gente colocava a mão na massa. E assim eu decidi seguir a minha formação nessa área. Eu escolhi estudar licenciatura em música, primeiramente porque eu tenho uma paixão enorme pela música. E eu também acredito que, através da educação musical, é possível formar cidadãos conscientes, com pensamento crítico e conhecimento da história e cultura do nosso país. O Programa Institucional de Iniciação à Docência, ou PIBID, é uma proposta de valorização de nós, futuros professores, durante o nosso processo de formação. Ele é um programa que existe no Brasil inteiro e que funciona através da articulação do ensino superior, ou seja, das universidades, junto às escolas estaduais e municipais. O objetivo é o aperfeiçoamento da formação de professores para a educação básica e para a melhoria da qualidade da educação pública brasileira. Em 2020, foi criado na Universidade Federal de Minas Gerais um núcleo do PIBID de Artes e Sociologia. E nós, estudantes das licenciaturas de Artes e de Ciências Sociais, participamos desse núcleo e iremos atuar na Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade, em conjunto com a professora Liliane de Sociologia. Trocando Saberes é um projeto do Núcleo de Arte e Sociologia do PIBID da FMG, a ser construído em conjunto com professores, alunos e comunidade do entorno da Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade. A nossa intenção é fazer um mapeamento das expressões artísticas que existem próximas à moradia dos estudantes da escola e pensar sociologicamente sobre os temas que envolvem essas expressões. Pretendemos, com isso, produzir reflexões que nos permitam conhecer melhor a escola e a comunidade e intervir positivamente nessas realidades. Então, para isso, a gente precisa muito saber um pouquinho mais de vocês, quais interesses artísticos você tem, para a gente construir tudo isso junto e para que seja muito legal de trabalhar. Você conta um pouquinho para a gente? Meu nome é Liliane, sou professora de Sociologia. Espero que estejam todas e todos muito bem. Vocês acabaram de conhecer um pouquinho mais sobre o PIBID e eu estou aqui para fazer um convite. Olha só, nós do PIBID de Artes e Sociologia vamos desenvolver na Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade um projeto que chama Museu Virtual. Qual que é essa ideia do Museu Virtual? É reunir alunos, familiares de alunos e ex-alunos da escola num projeto que visa conhecer melhor a comunidade a partir das expressões artísticas. Ou seja, a ideia do projeto Museu Virtual é que os estudantes do Carlos Drummond de Andrade, junto com suas famílias ou ex-estudantes da escola, possam identificar quais são as expressões artísticas que existem nos lugares onde moram. E aí, uma vez que a gente identificar quais são essas expressões artísticas, o passo seguinte é que a gente possa compreender melhor sobre o que cada expressão artística fala e estudar isso a partir da sociologia. A ideia, pessoal, é desenvolver um projeto em que a gente possa estreitar os laços entre comunidade e a Escola Carlos Drummond de Andrade e que a escola possa servir, como base para que a comunidade possa se conhecer um pouco melhor. Para que o projeto aconteça, é necessário que os alunos da escola queiram participar. E é por isso que o nosso convite está sendo lançado aqui. E eu espero, sinceramente, que vocês se sintam abraçados e convidados a participar conosco. Então, pessoal, bom dia de novo, né? Esse é o nosso projeto. Eu peço desculpa porque o vídeo deu um certo delay no áudio, né?
as imagens estavam mais rápidas do que o áudio, mas ele não, originalmente ele não está assim. Eu acho que foi uma questão aqui da transmissão mesmo que acabou dando esse problema. Mas esse é o nosso projeto, né, dentro do PIBID, a ser desenvolvido na Escola Carlos Drummond de Andrade, que é, de fato, né, unir a questão da arte e da sociologia. Com isso, a gente conheceu a nossa comunidade, né, as comunidades que são atendidas pela escola. A gente sabe que a gente tem alunos do Tupiá, do Floramar, do Jardim Felicidade, do Jardim Guanabara. A ideia é a gente conhecer as expressões artísticas que são produzidas nessas localidades, né, assim, o que essas expressões falam com a gente, e estudar isso a partir de conteúdos que são da escola, né, assim, de modo a tornar esses conteúdos mais vivos, né, que a gente consiga ver como que eles estão exatamente no nosso dia a dia. E é aquilo, né, para o nosso projeto dar certo, é necessário que os alunos e as alunas queiram participar. Então, a gente está fazendo esse convite, né, aqui na reunião, depois vamos fazer esse convite pessoal também, a todos e todas vocês, assim, para se somarem com a gente, para a gente construir um projeto bonito mesmo, um projeto que de fato estreite esse laço, né, entre escola e comunidade, assim, e que vocês gostem de participar, né, assim, que ele seja um projeto feito para essa comunidade que é atendida pelo Carlos Drummond de Andrade, com esse objetivo de fato, atuar fortalecendo a formação de novos professores para a educação básica, assim, é isso. Obrigado, Camila e Luciana Adriane, pelo espaço. Liliane, muito obrigada por ter vindo aqui, você e sua equipe, consegui identificar algumas pessoas aqui, o vídeo ficou excelente, muito explicativo, reforço o convite da Liliane, quem tiver interesse, nos procure, pode procurar a mim, a Luciana, a Adriane e a própria Liliane, que está a postos aí com sua equipe nos grupos de Telegram, quiser deixar também um telefone de contato, Lili, a gente vai reforçando sempre, né, lá no grupo, e aí a gente vai compartilhando melhor aí a ideia do projeto, que eu acho excelente, e ela tem a cara da nossa comunidade, né? E isso é o mais importante, né? Ter a identidade da nossa comunidade, um projeto feito para a nossa comunidade. Então, gostaria de te agradecer mais uma vez pela iniciativa e pela disponibilidade de trazer para a gente, né, essa explicação aí do projeto, né, apresentação do projeto. Muito obrigada. Eu que agradeço, Camila. E é isso, Obrigada, assim, obrigada, Luciana. Luciana, desculpa pelo transtorno. Não, mas o problema foi aqui mesmo, Lili. Não, Infelizmente, meu computador, você lembra, uma vez aconteceu lá na reunião pedagógica, meu computador travou. Ainda bem que eu já compartilhei a maior parte do conteúdo aqui. Não, mas o transtorno que eu estou falando com a Luciana é outro. Então deixa eu... Mas, assim, desculpa mesmo. E aí, essa questão do nosso contato, né, vai ficar disponibilizado sim, Camila. A gente está se organizando, né, porque nós estamos distribuídos nas turmas do Telegram de manhã e do WhatsApp da noite, e a nossa ideia é postar nos grupos do Telegram e também entrar em contato individual com cada aluno, assim, e só reforçar que a ideia é que a gente possa fazer um projeto em que os pais, os responsáveis, né, mãe, pai, irmão mais velho, tio, ou ex-alunos da escola possam participar se quiserem, né, a ideia é, de fato, um projeto em que a comunidade escolar esteja envolvida, assim, estou dizendo isso porque eu sei que aqui tem alunos e pais de alunos, né, e a ideia é que todos se sintam convidados, assim, e muito obrigada pelo espaço. Eu que agradeço mais uma vez, Lili. Maravilhoso aí, brilhantando a nossa reunião. E eu estou achando, Lu, que eu consegui resgatar aqui não a minha apresentação para os pais, mas pelo menos o PowerPoint aqui, né? Estou tentando acessar aqui pelo celular mesmo. Aí eu leio aqui, né? Eu vou tentar ler de uma forma mais dinâmica, porque a gente já está nos finalmente beleza, aí, né? E eu te agradeço aí pela iniciativa. Beleza.
Então, vamos lá, orientações finais, né? Eu falei sobre acompanhar as atividades, verificar se está no e-mail institucional. Ao constatar problemas relacionados a links e entrega de atividades, comunicar imediatamente ao professor, né, preferencialmente pelo Conexão Escola, né, preferencialmente não, no caso exclusivamente pelo Conexão Escola. Fique atento ao cronograma, não deixe para realizar as atividades na última hora, né, esses imprevistos podem acontecer. Confira o cronograma de atendimento e de disponibilização de atividades para verificar o melhor dia para se comunicar com o professor. Então, como eu expliquei, nós temos aí os dias, né, em que os professores estarão disponíveis para tirar dúvidas, né, é diferente da dúvida que você encaminha para o professor e ele tem esse prazo de 48 horas para resposta. Então, de repente, você quer, né, se comunicar com o professor para poder entender melhor como que executa determinada atividade, o professor está ali à disposição, né? Ele tem esse plantão de atendimento. Então, é importante que você utilize todas as ferramentas e utilize tudo que está à sua disposição para melhorar esse processo, né? E, por último, os canais de comunicação, né? Tem o meu telefone, que é o 9571-1970, de segunda a sexta, entre 7 e meio-dia. A comunicação com o professor via Conexão Escola, né? Dentro dos horários, conforme o horário de aulas do Se Liga na Educação. Solicitação de documentos na secretaria da escola. Tem o e-mail, né? escola.2526.matrículas, né, @educacãomg.gov.br, e o formulários de resposta automática, que é esse formulário que eu tenho dito, né, aqui para vocês, que é muito importante que vocês utilizem ele, né? Ele pode ter alguma resposta lá que não seja necessário você aguardar o nosso retorno. Os chats já estão disponíveis, mas enquanto vocês, né, queiram digitar alguma coisa aí, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para vocês. A mensagem é: a lição da borboleta. Um dia, uma pequena abertura apareceu em um casulo. Um homem sentou e observou a borboleta por várias horas, conforme ela se esforçava para fazer com que seu corpo passasse através daquele pequeno buraco. Então, pareceu que ela havia parado de fazer qualquer progresso. Parecia que ela tinha ido o mais longe que podia e não conseguia ir mais. O homem decidiu ajudar a borboleta. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta então saiu facilmente, mas seu corpo estava murcho e era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta porque ele esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem e esticassem para serem capazes de suportar o corpo que iria se afirmar com o tempo. Nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da sua vida rastejando com o corpo murcho e asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário à borboleta para passar através da pequena abertura era o modo com que Deus fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para suas asas, de modo que ela estaria pronta para voar uma vez que estivesse livre do casulo. Algumas vezes, o esforço é justamente o que precisamos em nossas vidas. Se Deus nos permitisse passar através de nossas vidas sem quaisquer obstáculos, Ele nos deixaria aleijados. Nós não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Nós nunca poderíamos voar. Com isso, nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês, mas nós estamos aqui à disposição, né, se quiserem tirar alguma dúvida, mas a mensagem que nós gostaríamos de trazer é essa. Esse momento em que nós estamos vivenciando, né, de pandemia, de quarentena, de distanciamento social, tem trazido para a gente muitos desafios, mas que a gente possa encarar esses desafios, né, não só na escola, né, acho que a escola é só um recorte de tudo aquilo que passamos no nosso dia a dia. Na nossa escola, por exemplo, nós tivemos muitas perdas, né, perdas de colegas, nossos colegas tiveram perdas de familiares, vocês, alunos, nós imaginamos que tiveram perdas também, né, de familiares, de amigos, mas que todo esse processo possa ser
um input para que a gente possa melhorar, né? Para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa aprender, né, com tudo isso e que a gente consiga sair mais amadurecido desse casulo. Estamos aqui à disposição. Queria até verificar, né, se tem alguma dúvida. A gente tentou ser bem claro, né, na nossa apresentação, mas de repente alguma coisa não ficou clara. Se vocês quiserem falar algo, nós estamos à disposição. Verdade, Valdirene, a gente acha que nos 15 dias vai ficar mais fácil para vocês fazerem controle. Camila. Oi, Tereza, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Como eu já tinha comentado com você a respeito das atividades, meu menino mandou as atividades tudo de novo, tá? Do primeiro bimestre, e alguns links das atividades complementares não estão abertos. O link do segundo bimestre de inglês nem tem para enviar lá. Então, assim, às vezes a gente, igual você falou, não deixa para enviar as atividades muito em cima da hora. Mas os professores não estão liberando o link para gente, para mandar as respostas, entendeu? Então, aí fica difícil da gente antecipar as coisas, sendo que eles não liberaram. Esses links, Tereza, eles ficaram fechados no período de... Está dando um pouquinho de eco. Alguém está com o áudio aberto? Vou pedir para você, Tereza, fechar seu áudio, que eu acho que é o seu, por gentileza, que aí eu consigo melhorar aqui o áudio. Esses links, eles permaneceram fechados por alguns professores no período de conselho de classe, mas nós já orientamos, né, a todos os professores que reabram, né, isso foi reiterado, inclusive, na reunião de ontem com os professores, para que eles mantenham esses links abertos a partir de segunda-feira. Agora, o seu caso específico, eu já até passei para a Adriane, né, a Adriane está aí, ela vai estar acompanhando, né, que é um caso bem específico, teve outros casos específicos que eu já passei para ela, e aí essa semana a gente vai te passar um retorno, né, com relação ao que aconteceu. Mas a gente já está acompanhando, não esqueci de você e do Paulo não, tá? Mais alguém queria tirar alguma dúvida? Então, gente, eu gostaria que... Camila. Oi, Ana. Bom dia, tá joia? Em relação ao primeiro bimestre, que algumas, né, não só eu, não conseguimos realizar as atividades, como que vai né, na resolver reunião, isso? Esses links das atividades, eles ficarão disponíveis A internet está ruim. Então, você pode acompanhar agora o Telegram, todos os links das atividades, tanto do segundo bimestre quanto do primeiro bimestre, permanecerão à disposição de vocês lá, para que vocês possam realizar. Não, tranquilo então. Obrigada, viu? Pessoal, eu vi uma pergunta a respeito das atividades do ano passado. Nós vamos disponibilizar em breve essas atividades para quem ficou de progressão continuada, né? Esses alunos que deixaram de fazer alguma atividade, ficaram com alguma pendência, nós vamos entrar em contato com esses alunos, né? Vamos fazer esse levantamento para que a gente comece com esse período aí, para que vocês façam essas atividades, resolvam essas pendências, né, de 2020. Mais alguém? Alguém levantou a mão? Deixa eu verificar aqui.
Mais alguém gostaria de falar? O que é para falar? Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar mais uns minutinhos aqui, vou fechar minha câmera, meu áudio, mas nós estaremos aqui, tá? Se alguém quiser colocar uma dúvida por escrito ou por microfone, mas assim, já gostaria de agradecer a presença de vocês. Quem tiver interesse de permanecer, fique à vontade. Mas assim, a pauta, né, ela já foi concluída. Eu vou tentar colocar um comunicado, né, um informativo geral do que foi disponibilizado aqui lá para vocês, o cronograma, que eu acho muito importante, e mais uma vez gostaria de agradecer a presença de todos.